Olá, muito boa tarde para você. Quase 2 milhões de pessoas em Manaus sofrem com a precariedade do abastecimento de água e a falta de uma rede coletora e tratamento de esgoto. Esse é o maior desafio da empresa Águas do Brasil, que agora assume o serviço de abastecimento da cidade. Hoje, nossa reportagem conversou com o diretor do grupo, que esclareceu como a empresa pretende atuar na capital do Amazonas. Zona Norte e Zona Leste, as áreas mais críticas da capital de Manaus. Dezenas de bairros sem água na torneira. E quando ela chega, dura apenas poucas horas. É preciso correr para encher os baldes. É o que acontece também na Zona Sul. Aqui os moradores reclamam que o serviço só funciona à noite. Revoltada, esta dona de casa disse que parou de pagar as contas. Fiquei muito revoltada, não paguei. Passei um ano, foi 1 ano e 2 meses. Os moradores do Japim contam com a ajuda das escolas que possuem poços artesianos. A gente precisa de água para tudo, né? Para beber, para tomar banho, para lavar louça, roupa. E a gente fica no sufoco. A população de Manaus está insatisfeita com o serviço prestado até agora. A empresa Águas do Amazonas deixa de fornecer o benefício e quem assume o desafio de regularizar o sistema de abastecimento da cidade é a empresa Águas do Brasil, que na capital vai atender pelo nome de Manaus Ambiental. O grupo já atua em 12 municípios do interior de São Paulo e Rio de Janeiro, que juntos formam uma população equivalente à de Manaus, quase 2 milhões de habitantes. O diretor da empresa, Alexandre Bianchini, informou à nossa equipe que este é o maior desafio do grupo, mas garantiu que a cidade de Manaus vai estar abastecida até o fim do ano. Hoje, Manaus é o projeto de maior importância que existe no Grupo Águas do Brasil e toda essa capacidade técnica será disponibilizada para a cidade através de um novo plano de operação, um novo plano de setorização, um novo plano de macromedição, de combate a ligações clandestinas. Sobre os bairros em que a água só chega algumas horas do dia, o diretor garantiu que o problema também vai deixar de existir. O abastecimento da cidade de Manaus vai ser contínuo por 24 horas para toda a população manauara. Não pensamos de forma diferente em relação a bairro nenhum. Outro desafio da nova empresa é cumprir a meta estabelecida no novo plano diretor, ampliar a rede coletora de esgoto, que hoje não chega a 10% na cidade. O texto, que ainda está sendo discutido e que já constava no projeto aprovado em 2002 e que não foi cumprido nos últimos 10 anos, é claro, ampliar a rede coletora de esgoto 5% ao ano. Além das redes de esgoto, ainda segundo o diretor, a cidade também deve receber estações de tratamento. Manaus vai ser referência nacional em saneamento básico. Nós vamos ter aqui a universalização dos sistemas, tanto de abastecimento de água como de coleta e tratamento de esgoto. O grupo acaba de fechar um contrato com a zona oeste do Rio de Janeiro, que também tem cerca de 2 milhões de habitantes. O diretor explicou ainda que mais de 50% das ações são da nova gestão. Funcionários e técnicos que atuavam pela Águas do Amazonas vão ser reaproveitados. Nós temos o controle acionário. Então, todo o potencial técnico do Grupo Águas do Brasil vai estar disponibilizado para a cidade de Manaus. Técnicos da Manaus Ambiental apresentaram um estudo sobre a atual situação da cidade e criaram um plano de operações de caráter emergencial. O primeiro passo é criar 5 poços na zona norte da capital. Assim que assumimos, já começamos a potencializar e revitalizar 16 poços e estamos implantando mais 5. Estamos à disposição, a partir do momento que houver entendimento entre o município e o Estado, para a utilização também do programa. É o que todo mundo está esperando, né? Além do saneamento, outro problema crônico de Manaus é o transporte urbano. Há quase 2 meses, a Prefeitura da capital concluiu a renovação da frota dos coletivos. Mais de 800 novos ônibus foram adquiridos com o objetivo de minimizar o caos do sistema. Mesmo assim, trabalhadores e estudantes que precisam do serviço todos os dias continuam sofrendo com a falta de qualidade no serviço. Um verdadeiro desrespeito com o cidadão que não paga barato pelo transporte. O amanhecer na capital do Amazonas chega como um presente para os olhos de quem pode apreciar o início de mais um dia. Mas basta ir às ruas de Manaus
para encarar uma realidade nada tranquila, principalmente para quem depende do transporte urbano. Terminal de ônibus da Zona Norte, 6 horas da manhã. Filas intermináveis. Vale de tudo para não perder o ônibus que chega lotado e sai mais cheio ainda. Muitos passageiros seguem pendurados. Entre a multidão, Cleide tenta garantir a viagem. Todos os dias, ela enfrenta uma verdadeira maratona para chegar ao trabalho. Depois que ele começou a fazer o trajeto no T4, ficou pior ainda. Nossa equipe pega uma carona para acompanhar a rotina da trabalhadora. A viagem é cansativa. Porque vai muito lotado, de 4h30 em diante, até 6 horas, é uma luta pra gente entrar no ônibus. Desde chega cansado, estressado no trabalho. A maratona de Cleide termina meia hora depois. Mas enquanto a vendedora segue para o trabalho, outros passageiros ainda têm muito chão pela frente. Onde agora? Parque 10, trabalhar. Enfrenta todo dia? Todo dia. Conta pra gente aí como é a tua viagem. Mas quando era do Terminal 3 era melhor, que pelo menos dava pra a gente conseguir uma cadeira, mas agora que vem lá do Terminal 4 vem lotado. O percurso de ônibus feito pela nossa equipe de reportagem do T3 ao T2 demorou 1 hora e 27 minutos, uma verdadeira viagem. Esse é o mesmo tempo que daria para ir e voltar ao município de Iranduba 2 vezes. A renovação da frota, iniciada pela Prefeitura no fim do ano passado, parece não ter resolvido o problema. Isso porque a frota, considerada uma das mais novas do país, continua abaixo do que seria necessário para atender a população. E os ônibus vêm muito cheios, demora a passar, são todos destruídos. E é assim, chega aqui e ainda é assim, ó, essa demora toda. Pega o ônibus todo dia? Todo dia. Quanto tempo na parada geralmente? Olha, aproximadamente 10 a 15 minutos. E depois, dentro do ônibus, para chegar ao seu destino, quanto tempo? Eu gasto para chegar de casa até o trabalho, eu gasto 1 hora e meia. Ainda vejo muita gente pendurada no ônibus e a demora para ele passar. Um sistema ineficiente que também contribui para o caos no trânsito, já que não consegue atrair quem poderia deixar o carro em casa para diminuir os congestionamentos. Se funcionasse o transporte público, você trocaria? Trocaria, sim, claro. Se funcionasse, né? Mas não funciona. Já andei em ônibus que eu fiquei na porta o tempo todo. Desistiu então? Não, eu cheguei a descer por trás porque não tive condições de passar. Manaus enfrenta outro grande problema, a falta de infraestrutura para a circulação dos ônibus. Hoje, os veículos precisam andar misturados aos carros. É uma questão para ontem melhorar a fluidez para que se consiga a redução de custo e a melhoria do nível de serviço. Manaus é a única cidade que não tem sequer 1 quilômetro de corredor de pista exclusiva. É só olhar as grandes capitais, as cidades onde os jogos da Copa vão acontecer, tudo estão trabalhando com BRT, que são pistas exclusivas, corredores exclusivos, nesse sentido, nisso que a gente está defendendo, que é melhorar a infraestrutura. O trânsito, que segue com dificuldade, fica mais lento a cada dia. Um ônibus que circula na capital anda em média 14 km por hora. O ideal seriam 25 quilômetros. Você não vai conseguir aumentar essa velocidade média se o ônibus continuar competindo com a quantidade de carros particulares que existe em Manaus. Então o governo precisa fazer a opção por um transporte que leva de 100 a 200 pessoas. Hoje, o meu carro, que leva uma pessoa só, tem a mesma prioridade no trânsito de um ônibus articulado que carrega 200 pessoas. Isso não está correto. Quanto mais a gente precisa de um transporte, mais ele custa. Ainda agora eu fui lá para o Terminal 2, passei 40 minutos esperando 680 e não passava. Só quem usa sabe que não é fácil, né? Por meio de nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que as linhas 418, 350 e 650 contam com carros articulados que possuem maior capacidade de transporte de passageiros. Mesmo assim, a SMTU garante que já acionou uma equipe de fiscais para verificar a necessidade de aumentar o número de carros para atender a demanda nos trechos percorridos pela nossa reportagem. Já com relação à falta de corredores exclusivos para os ônibus, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o projeto BRT, que prevê uma pista exclusiva para os ônibus num trajeto
trajeto de 19 quilômetros, ligando a Zona Leste ao centro da cidade, já foi licitado, mas ainda aguarda a assinatura de contrato entre a Prefeitura, Caixa Econômica Federal e o consórcio de empresas vencedor da licitação. Porém, o prazo não foi definido. O nome do novo delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas foi confirmado esta manhã pelo governo do estado. Josué Rocha de Freitas vai tomar posse logo mais às 7 da noite durante solenidade de formatura de 1.865 soldados da Polícia Militar. Ele assume o cargo deixado por Mário César Nunes, que pediu demissão esta semana após denúncias de irregularidades em um concurso público, em que foram nomeados 25 delegados que não alcançaram a pontuação mínima. Mário Alfiero será o delegado-geral adjunto. As indicações foram feitas pelo governador Omar Aziz e as nomeações devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. Em instantes aqui no Band Cidade, professores em greve na UFAM fazem carreata pelas ruas da capital e ganham apoio de estudantes. E ainda, primeiro dia de mudanças no percurso de executivos no centro da capital devido à cheia do Rio Negro é marcado por críticas e confusão. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.